Bom dia a todos. Este domingo que se inicia com a bênção de nosso Deus Pai, de Jesus nosso Mestre. Vamos nos colocar mais uma vez com os nossos corações em prece, entendendo que aqui nessa casa todos nós já fomos acolhidos, abraçados, que estamos já amparados, que a espiritualidade amiga já nos envolve, harmonizando esse ambiente, os nossos corações. Que possamos iniciar então com a prece, principalmente de agradecimento a tudo que já recebemos em nossa vida, ao que ainda receberemos, principalmente ao dom da vida, à oportunidade de uma nova existência. Que possamos, nesse sentimento de gratidão, de humildade, rogarmos a Deus Pai o amparo, o fortalecimento, que a presença de Jesus esteja sempre a amparar os nossos passos, que possamos nos fortalecer, principalmente pautados nessa doutrina que traz clareza, que abre os horizontes, que amplia o nosso entendimento. Que mais uma vez aqui nesta casa, onde foi plantado o Evangelho de Jesus, possamos deixar também as nossas intenções pessoais, as pessoas que agora temos em nossos pensamentos, que elas também sejam envolvidas nessa paz e nesse amparo. Rogamos em especial o amparo para o nosso irmão Carlinhos, o responsável pelo estudo da manhã, que ele seja envolvido pela espiritualidade amiga, que ele possa transmitir os ensinamentos que falarão aos nossos corações, principalmente que servirão para que tenhamos esse farol a conduzir os nossos passos. Que a paz envolva a cada um de nós, a todos os trabalhadores desta casa, em especial aqueles que aqui estão presentes e os seus familiares. Muita paz e graças a Deus. Bom dia a todos mais uma vez, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos falar, se fôssemos escolher um tema, seria primeiramente da oração, né? Mas também poderia ser do desapego, poderia ser da renúncia do mundo, poderia ser do perdão, e de tantas qualidades, de tantas virtudes, né, que aqueles primeiros discípulos de Jesus deixaram as suas pegadas, as suas marcas, né, para que a doutrina do Cristo pudesse chegar até nós. E nós, para dizer a verdade, não fazemos tanto quanto fizeram aqueles primeiros cristãos, né? Você vê que num domingo, né, a casa poderia estar lotada, se houvesse um interesse maior pelas coisas espirituais, né? Mas infelizmente, até aqueles que às vezes têm um compromisso, né, com a casa, acabam não vindo, né? Deixando sempre as coisas espirituais para depois. Mas eu quero contar uma pequena história, né, de dois discípulos de Jesus que faziam parte dos 70 que seguiram Jesus, porque Jesus escolheu 12, né? Mas
70 escolheram Jesus para seguir. E um desses personagens, que se chamava Zacarias, ele era sapateiro. Ele vivia numa cidade, tinha lá sua sapataria, ele era casado, a esposa dele era mais jovem que ele, né? E ele foi traído por ela, né? Na época, se ele fosse seguir as leis, né, da época, ela seria morta apedrejada. Mas ele não ligou, ele perdoou, né? Deixou que ela tomasse o seu caminho, mas ele sentiu demais, né? E na sua profissão, né, ele tinha contato com muitas pessoas, né? E sempre havia aquele ar assim, né? As pessoas olhavam para ele e já lembravam do que tinha acontecido. E ele foi ficando muito humilhado nesse sentido, resolveu sair dali, né? E ele foi para Cafarnaum, onde ele teve um dos primeiros contatos com Jesus, assim, à distância, né? Ele ouviu falar de Jesus e foi ouvir Jesus, né? E naquele exato momento ele descobriu algo tão importante e tomou a decisão. Posso sentar aqui? Pode. Tomou a decisão de seguir Jesus. Um outro personagem de nome Jesué era de uma família muito abastada, uma família riquíssima, né? E ele também teve um contato assim com Jesus e resolveu seguir Jesus. Mas o seu pai, daquelas famílias que seguiam o rigor da religião, quando soube, botou o filho para fora de casa, deserdou e botou ele para fora, né? Ele ficou muito sentido com o pai, né? Mas resolveu também perdoar, né? E fez aquela caminhada, né, ali ouvindo as preleções de Jesus. Mas nunca se tiveram um contato direto, porque Jesus era cercado por uma verdadeira multidão de necessitados, né? E eles seguiam ali e foi formando, né, 70 pessoas que acompanhavam as preleções de Jesus, né? Em certa ocasião, havia uma multidão imensa, né? E Jesus ia passando no meio daquele povo, né? E Josué percebeu que havia uma senhora, né, que estava muito doente. E ela estava ali, praticamente sentada no chão, esperando, mas Jesus havia passado por ela, né? E ele, olhando para aquela senhora, ficou tão condoído com o sofrimento daquela mulher, né? E falou: nossa, mas Jesus já passou, o que será dessa mulher? Ela pode ser até pisoteada pelas pessoas, né? E ele lembrou, numa pregação de Jesus, que Jesus falou a respeito da importância da oração. E ele resolveu fazer uma prece ali, rogando a Deus que permitisse que Jesus retornasse, né, para atender aquela senhora. E assim que ele terminou a oração, ele ficou olhando, né? Jesus já estava distante. De repente Jesus para, né, e começa a voltar. Ele ficou impressionado, né? E Jesus retorna, passa por aquela mulher, levanta a mulher, cura
essa mulher, né? Aí passa por Josué, bota a mão na cabeça de Josué e diz assim: eu ouvi o seu chamamento, Josué, né? Aí ele ficou impressionado, né? Mas ele já era amigo, nessa altura ele já era amigo de Zacarias. E à noite ele foi conversar com Zacarias e contou a história, né? O que havia ocorrido, né? Aí ele disse assim: mas o mais impressionante é que assim que eu terminei de orar, né, Jesus para e retorna. E quando ele passa por mim, ele me chama pelo nome. Eu nunca conversei com ele. Como que ele sabia o meu nome? Aí Zacarias diz assim: olha, nós estamos diante do enviado de Deus. Por mais que nós desconhecemos muitas coisas, Jesus nos conhece, né? E assim os dois foram seguindo as lições, as pregações de Jesus, até chegado o momento que Jesus, como todos nós conhecemos, né, que Jesus reuniu esses 70 discípulos e pediu que eles fossem de 2 a 2 levarem a boa nova, né, a outros lugares, a outras pessoas, né? E o interessante é que Jesus escolhia geralmente 2 pessoas que fossem amigas, mas também escolhiam 2 pessoas que tinham qualquer diferença, para que juntos, né, eles pudessem, como um ia necessitar do outro, né, eles acabassem se unindo, né? Mas com o caso de Ananias e Josué, Jesus escolheu os 2, né? E Jesus disse assim: olha, vocês vão, né, não levem nada, não levem dinheiro, não levem qualquer coisa que vocês têm, não levem, para não despertar cobiça ou coisa parecida. E vocês procurem uma casa mais humilde, né? Pessoas que vão aceitar vocês, e vocês pedem ajuda, né? O alimento, vocês pedem para passar a noite e assim por diante. Mas assim que Josué e o companheiro saíram para em direção a Nazaré, eles ficaram apreensivos, né? Assim, nossa, mas nós temos tanto defeito, né? O que nós vamos fazer? O que nós vamos falar, né? A gente não reúne condição, né, diante das nossas imperfeições, né, para levar as pessoas. Nós somos tão impuros, né? Qual o exemplo que nós vamos dar? Porque eles trocavam confidências, né? Um falava da vida, o outro falava do outro, né? E eles se achavam tão imperfeitos, né, diante da grandeza de Jesus, né? Eles iam praticamente fazer aquilo que Jesus vinha fazendo, né? Mas durante a noite eles resolveram orar. Veja a importância da oração, né? E durante o sono eles se viram arrebatados do corpo físico diante de um lugar muito lindo, uma beleza fora do comum, né? Se sentaram ali nos bancos que havia ali e de repente eles sentem a presença de Jesus ao lado deles. E Jesus começa a conversar com eles, né, falando que eles
tinham uma missão a cumprir, né? Mas que eles não estavam só, que Jesus ia acompanhá-los, né? E que eles tivessem fé, confiança, que eles iam conseguir vencer as dificuldades. E falou ali uma infinidade de coisas, preparando esses discípulos, né, para que eles cumprissem a missão, né? E eles despertaram, né? Um olhou para o outro e disse assim: mas eu tive um sonho, que estávamos num lugar diferente, né, e aparece Jesus. Aí o outro falou: mas eu também tive o mesmo sonho, né? Aí eles ficaram mais confiantes, né? E foram, chegando em Nazaré, foram procurar uma hospedaria, né, mais simples, né? E chegando lá, o dono da hospedaria se chamava Saul. E eles foram conversar, dizer assim: olha, nós estamos com fome, estamos com sede, né? Será que o senhor poderia nos oferecer um alimento em troca do nosso serviço? Nós poderíamos fazer alguma coisa aqui para pagar a alimentação. E foi uma época em que Pilatos ia a Nazaré, ia fazer uma visita lá na cidade, né? Então a cidade estava com muita gente, né? Curiosos, a gente que fazia parte lá do Império Romano e tal. Então o homem primeiramente pensou em dispensar aquelas pessoas, mas aí ele raciocinou, falou: mas vai ter muito movimento agora, é bom que essas pessoas fiquem aqui comigo. Eu falei assim: olha, tudo bem, então eu vou dar um serviço para vocês durante o dia, né? E vou dar um quartinho para vocês ficarem à noite. Aí combinaram, e assim se deu. Eles ficaram, trabalharam o dia todo e à noite saíram para pregar, né? Bastante apreensivos, né? E procuraram um lugar onde havia muitas pessoas, eram doentes, eram pessoas, andarilhos que estavam ali, né? Mas assim que eles chegaram, né, alguém caiu, né? E começou aquele alvoroço em torno de um homem que havia caído, e eles se dirigiram àquele lugar, né? E havia um homem já de uma certa idade, de nome Caled, né, que estava ali praticamente morto, né? Não falava, não se mexia. E o Josué se aproxima, né, e diz ao seu companheiro: o que nós vamos fazer agora, né? E um deles coloca a mão na cabeça de Caled, né? E Caled estremece e volta, né? Se levanta, né? E diz assim: nossa, mas eu tive não sei se foi pesadelo, o que foi. Eu estava num lugar e de repente vem duas estrelas brilhantes e fica do meu lado. Aí surge um homem, né, de extrema beleza, coloca a mão na minha cabeça e eu me senti renovado. Não sentia mais dor, não sentia mais nada, né? E agora eu acordei e estou com a mesma impressão, não estou sentindo nada, né? Aí o povo que estava ali imediatamente pensaram: quem é essas duas estrelas, se não esses dois que estão ao lado dele, que apareceram aqui do nada? Foi um milagre. Aí começou aquele alvoroço, né? Daí Zacarias tomou a palavra e disse assim: olha, isso aqui é o nosso mestre Jesus, né? É obra do nosso mestre Jesus, né, que realiza esses milagres, porque nós não realizamos nada, né? Nós simplesmente oramos, né?
e pedimos ajuda. Então, essa cura, né, é de Jesus e nós vamos falar dele. E aí começou, então, a pregação, né? Naquela noite, Zacarias falou, né, envolveu aquelas criaturas com a boa nova, né, e levaram Caled, né, para o quartinho lá. Mas eles ficaram com receio, né, de Saul perceber que eles tinham levado mais alguém. Colocaram Caled lá no quartinho e foram dormir fora de casa. Eles amontoavam folhas e ali eles passavam a noite, né? Então vejam bem aquilo que eu falei no começo, né? As dificuldades que aqueles cristãos tinham, né, para levar a boa nova, para compreenderem os ensinamentos de Jesus. Eles se desapegavam de tudo, né, para seguir o Mestre, né? E nós muitas vezes nos acomodamos tanto, né? E temos tantos exemplos, né, daqueles que passaram aqui pelo mundo e deixaram aí as suas marcas, suas pegadas como exemplo para todos nós. Muitas vezes a pessoa diz assim: mas o que eu vou fazer? Eu me sinto tão pequenino, né, tão imperfeito, né? Como que eu vou botar a mão na cabeça de alguém para transmitir um passe diante das minhas imperfeições? Ora, tal exemplo, todos nós somos imperfeitos, né? Mas o mundo nos oferece a oportunidade da gente melhorar, da gente progredir. Nós estamos aqui justamente para isso. Não estamos aqui de férias. Então, quando a oportunidade aparece, né, porque o trabalho está aí no mundo. Se nós olharmos principalmente para nós brasileiros, né, onde há muita gente passando necessidade, não só a necessidade do alimento, né, mas a necessidade de uma palavra, de consolo, de esperança, né, de nos vermos como irmãos, né, porque para o cristão não existe diferença, né, de cor, de raça, de situação financeira. Nós temos que nos ver como espírito que somos. Nós somos espíritos, né? Cada um está passando aqui no mundo, né, por aquilo que necessita. A oportunidade está diante de nós, né? É lógico que há aqueles que se entregam, né, a vícios, coisa parecida, né? Mas ninguém reencarna, né, para tirar férias. Nós reencarnamos para progredir, para melhorar. E Deus nos oferece todos os meios que nós necessitamos para fazer esse progresso, né? Então, essa história está no livro O Amor Jamais Te Esquece, né? Então a gente vê que esses discípulos, eu contei um pequeno trecho desses dois discípulos, porque no segundo dia que eles foram pregar, né, aconteceu uma coisa extraordinária, né? Porque de manhãzinha aquela taberna se encheu de gente, né, à procura daqueles dois homens, daquelas duas estrelas, né? E Saul, vendo aquela multidão, né, de pessoas necessitadas, não eram fregueses, não era gente que ia lá se alimentar, eram necessitados, né? E ele falou: mas o que esse povo está fazendo aqui, né? E aí alguém lá disse assim: olha, nós estamos aqui à procura daquelas duas estrelas, daqueles dois homens que fazem milagres. Aí Saul
se dirigiu a Ananias e disse assim: escuta, mas quem são esses dois hóspedes que estão aqui que eu não conheço? Vocês atenderam eles? Aí disse Ananias, Zacarias. Zacarias disse assim: não, eles estão falando da gente, mas não é nada disso que eles estão falando, nós não fazemos milagre nenhum, nós estivemos lá, né? Estivemos lá falando de Jesus, então não aconteceu milagre nenhum, né? Mas não aconteceu, porque assim que terminou a palestra de Zacarias, ele resolveu nos abraçar de um a um, ele foi abraçando de um. E as pessoas que foram abraçadas, quando chegaram em casa, se sentiram aliviadas, se sentiram melhores. Muitos doentes foram curados, né? E Ananias e Zacarias falaram: mas será que isso aconteceu mesmo, né? Mas disse assim: olha, vocês não podem ficar aqui, né? Porque à noite nós vamos, vocês esperem à noite, a gente, não, nós queremos agora um atendimento. Falei, não. Aí ele foi enérgico, falou assim: não, vocês não podem ficar aqui, porque se vocês insistirem em ficar aqui, nem à noite a gente vai lá. Aí eles acabaram saindo ali, né? Mas o impressionante é que Saul, ouvindo essas histórias, resolveu à noite acompanhá-los, né? Você vê como as oportunidades vão acontecendo, né? Naquela noite, Josué que ia falar, né? Mas assim que ele iniciou, se ouviu uma voz meia rouca, né? Dizendo assim: vocês são os falsos, vocês estão aqui para pregar uma coisa que não existe, vocês são os demônios. Mas foi falando coisas, né? E todo mundo voltou a olhar para ver de onde surgia aquelas palavras de ofensas. E era um jovem que estava amarrado entre tipo de uma esteira feita de madeira, e ele estava amarrado. E ao lado desse jovem estava a sua mãe. Zacarias vai abrindo o caminho, se aproxima, e o jovem continuou falando. Mas Zacarias percebeu, né, que ao lado daquele jovem, né, existia um espírito, mas esse espírito de um aspecto assim, bem feio, né? E ele estava ligado com os fios, né, escuros, né, na cabeça, na mente daquele jovem, e praticamente ele é que comandava aquele jovem, né? E Zacarias começa a orar, né? E como numa cirurgia, né, através da espiritualidade, ali naquele momento, muitos espíritos se fizeram presentes, desligando todos aqueles cordões fluídicos, né, que estavam impregnados naquele jovem, porque aquelas duas criaturas, aqueles dois espíritos, o encarnado e o desencarnado, né, entre eles havia uma discórdia do passado, né? E um estava sendo assediado e o outro estava ali exigindo, cobrando, né, as diferenças do passado. E Ananias, através da sua prece, foi acalmando aquele jovem, né? Fala aos dois, né? Agora vocês vão ser amparados pela misericórdia infinita de Jesus, né? Procurem de hoje em diante, né, se transformarem, né,
E assim aquele espírito é conduzido pela espiritualidade, por aqueles espíritos que estavam ali presentes, né? E o jovem diz: mãe, o que aconteceu comigo? Por que eu estou aqui? Né? E Ananias diz assim, pede a uma pessoa que estava do lado, desamarre ele, né? Aí a mãe disse assim, mas é muito perigoso, o meu filho é muito violento quando ele está passando por esse processo, esse ataque, ela diz assim, não, pode desamarrar. Aí desamarraram aquele jovem, né? E ele estava bem. É como se ele tivesse despertado, ele vai e abraça a mãe, como se isso já tivesse passado muito tempo sem esse contato com a mãe, né? E Ananias diz à mãe, acalma aquela mulher, e diz assim, vai que o seu filho está curado. É Jesus que o curou, não eu. É a humildade, não eu, mas sim foi Jesus. E assim foi a caminhada desses dois discípulos, quer dizer, deixando esse exemplo extraordinário, né? Porque Jesus disse assim, vós podeis fazer aquilo que eu faço e ainda mais. Né? Ele não disse a uma pessoa, ele disse a todos nós, né? Nós reunimos condições, né, de fazer muitas coisas, né? Basta querer, não é isso? É a fé, é a confiança, e nós temos um verdadeiro privilégio, né, de conhecer a doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos oferece a fé raciocinada, não é isso? Se alguém nos perguntar, por que é que você tem fé? Nós vamos responder o porquê que nós temos fé. Porque nós temos o conhecimento, nós sabemos todo esse mecanismo, né, entre o mundo nosso, o mundo dos encarnados e o mundo espiritual. Então, é uma fé que pode se explicar, né? Não é aquela fé cega, aquela fé que às vezes diante de um problema qualquer, ela se perde. A nossa fé, a fé espírita, é aquela que não se perde. Nós podemos passar por todas as dificuldades, mas ao mesmo tempo que nós estamos sofrendo, nós vamos lembrar que nós sofremos por alguma razão. Não há efeito sem causa. Se nós estamos sofrendo hoje, e vamos pensar na nossa vida desde quando nós nascemos, se nós não encontrarmos a causa do nosso sofrimento, nós vamos saber, entender que se a causa não está nessa vida, certamente ela está numa outra. Nós estamos sofrendo o efeito de uma causa, porque Deus, na sua bondade infinita, jamais permite que nós venhamos a sofrer por nada. Muitos dizem assim, é a vontade de Deus. Mas que vontade de Deus, então? Aquele que está sofrendo vai falar, por que Deus tem essa vontade só comigo? Né? Mas não, se nós estamos sofrendo, há uma razão para isso, né? Mas nós podemos amenizar o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, fazendo o quê? Fazendo o bem, fazendo o contrário do que nós fizemos, ou nessa vida ou em outra vida, não é isso? E assim nós vamos amenizando, nós vamos fazendo com que as nossas dores, as nossas aflições vão desaparecendo, não é isso? Estamos aqui reparando um mal que fizemos nessa vida mesmo ou em outra vida, né? Porque para nós espíritas não existe
algo que muitos pregam, que muitos falam de um inferno eterno. Não existe. Se nós acreditamos em Deus, num Deus bom, num Deus justo, né, Ele jamais poderia ter criado um inferno eterno. Quem criou essa imagem de um inferno eterno, naturalmente foi algum espírito que estava passando por um sofrimento muito grande, porque há um sofrimento que parece que não tem fim, que parece que é eterno, não é isso? E quem sabe esse espírito passou para alguém, lá, não sei quantos milênios atrás, né? E surgiu essa crença de um inferno eterno. Ora, quando a doutrina espírita nos oferece condição de ensinamento, ela também nos oferece o que? O raciocínio. Nós temos que raciocinar, porque é uma fé raciocinada. Então, vamos imaginar, se Deus sabe tudo, Deus sabe do presente, do passado e do futuro. Então, quando Ele, vou me botar como exemplo, quando Ele me criou, Ele já sabe do meu futuro. Então, se eu me perdi, né, e Ele vai me condenar eternamente, não seria mais justo Ele nem ter me criado, né? Para que me criar e depois me condenar eternamente? Então, Deus, assim agindo, deixaria de ser bom, sábio, perfeito, né? A doutrina espírita nos revela que ninguém, por mais que nós vamos imaginar uma pessoa criminosa, né, ele não estará perdido eternamente. Deus, através das vidas sucessivas, vai oferecer a oportunidade de reparação. Basta nós olharmos para o mundo em que nós vivemos, né, do sofrimento, das dificuldades que muitas criaturas passam, é isso, e tem o seu porquê. Então são as oportunidades de reparação. Vamos reparar o mal fazendo o bem, né? E assim nós vamos crescendo espiritualmente para um dia chegarmos no nosso destino. Mas o nosso destino, que é a felicidade plena, né, tem que ser acompanhado de uma bagagem que nós vamos conquistando a cada dia, a cada hora, a cada momento, a cada existência, né, através da nossa renúncia, através do amor que podemos oferecer aos irmãos que nos cercam. E assim por diante, nós vamos acumulando. Então, a somatória de todas as qualidades, de todas as virtudes, de toda a sabedoria que o mundo, não só esse mundo, mas outros mundos, vão nos oferecendo, né, é que vai se completar a nossa felicidade. Nós vamos um dia, né, sermos verdadeiras luzes, né? Isso, meus irmãos, é que nos consola, que nos conforta, né? Que por mais que alguém esteja achando que está perdido, é a consolação que a doutrina espírita nos oferece, porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Ela vem nos consolar, ela vem dizer aquilo que Jesus já falou: nenhuma ovelha há de se perder, né? Então, só mesmo através da reencarnação que ninguém vai se perder. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus,
agradecer aqueles espíritos que nos acompanham, porque, como essa história que eu contei, esses dois personagens não estavam só. Jesus nos acompanhava através de uma pleia de espíritos que trabalham incessantemente para nos ajudar, né? À medida que nós vamos também ajudando alguém, vamos sempre sendo ajudados pela espiritualidade, porque a nossa família espiritual, não é só a família que nós temos lá na nossa casa. Nós temos uma família, imagine, não sei quantas reencarnações nós já passamos aqui por este mundo. Cada vida nós temos mãe, pai, irmãos. Imagina se a gente já reencarnou 10, vou pôr só 10 vezes, né? 10 pais, 10 mães, uma multidão de irmãos, né? Então, aqueles que fazem parte da nossa família espiritual, que já se distanciaram um pouco da nossa condição espiritual, eles vêm em nosso socorro, eles vêm nos ajudar. Não é preciso que o próprio Cristo venha nos ajudar, né? Jesus permite que outros espíritos trabalhem em nosso benefício, né? E assim nós também vamos nos dedicar a trabalhar por outros que necessitam da nossa ajuda, porque o mundo está mesclado de espírito das mais variadas categorias. Então aqueles que estão um pouquinho abaixo necessitam daqueles que estão um pouquinho acima, e assim todos indistintamente podemos trabalhar, né? Porque a missão de Jesus, ela veio há mais de 2000 anos, mas ele fez um convite a todos indistintamente para trabalharem em nome dele, né? Então vamos trabalhar, vamos agir, fazendo a nossa reforma, a nossa transformação, para que o mundo em que nós vivemos também se modifique, onde o amor possa imperar um dia. E isso vai acontecer. Depende de quem? Depende de mim, depende de você, de cada um de nós, né? Nós é que vamos transformar este mundo de prova, de expiação, para um mundo regenerado. Isso. E isso começa dentro da nossa casa, começa dentro do nosso lar. Nós lá vamos transformar o mundo, né? E que isso, né? Bom, eu já tenho 80 anos, eu eu vou ficar lá de cima olhando, né? Mas o mundo vai se transformar, não é isso? E Deus queira que não esteja tão distante, né? Aonde a gente possa olhar, né? O amor sendo vivido em cada criatura, onde não haverá fome, não haverá sede, né? Não haverá aquele acúmulo de fortunas nas mãos de uns, né? E outros passando necessidade, né? Aqueles que muito têm saberão dividir com aqueles que pouco têm, né? Então, se a gente imaginarmos um paraíso, nós vamos ver que a Terra também vai ser um paraíso, né? Que Deus nos ilumine, nos abençoe, e que dessas pequenas palavras, né, possam vocês levarem alguma coisa para o seu íntimo, né, para o seu espírito, e que Deus nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigado.